Ok, bom dia a todos. Eu agradeço a todos e a oportunidade de poder estar aqui, poder compartilhar a palavra com vocês nesta manhã. Antes de nós começarmos, eu quero fechar os olhos e convidar você também para fechar os olhos para nós falarmos com o nosso Deus, para nós conversarmos, pedimos a Deus sabedoria, porque é um assunto extremamente importante para os nossos dias. Feche seus olhos, por favor. Amantíssimo Deus, em tua presença nos colocamos agora. Não há mérito nenhum em nós, mas pedimos ao Espírito Santo que esteja neste momento em cada lar, cada pessoa que está assistindo, que o teu Santo Espírito mova a mente, clareie os pensamentos, ajuda que possa entender esta mensagem. E ao entender, colocar em prática, ter domínio próprio, ter força e disposição para fazer e efetuar as mudanças necessárias na sua vida. Assim como peço encarecidamente por mim também. No nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Meus amados, ontem nós falamos um pouquinho sobre mente, caráter e intestino. E o texto-chave do nosso estudo que nós começamos ontem, se você não assistiu, você pode assistir depois, né? E domingo nós continuaremos o mesmo tema. Então, mente, caráter e intestino. Nós vamos continuar uma parte ainda deste tema, ok? O tema de hoje, que é domínio próprio no tempo do fim, também tem relação com o que nós estudamos ontem, ok? Você vai perceber isso no estudo. Eu quero que você abra a Bíblia comigo, no mesmo texto que nós abrimos ontem, 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, do versículo 24, ele está até em uma parte dele, já está no próprio slide, né? No slide você pode observar aí, a maior luta de Paulo era nunca mais voltar a ser Saulo. E ele disse: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Né? E aqui lendo agora na Bíblia, um pouquinho antes desse texto, versículo 24. Então, 1 Coríntios 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcançareis. Todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para uma incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Meus amados, Paulo não fazia as coisas ao léu. Ele fazia porque ele tinha uma meta. Nós também temos uma meta. Nossa meta é o céu. Nossa meta é estar com Jesus. Então nós não esmurramos ao ar, nós esmurramos o nosso corpo. O impomos uma escravidão, como diz o texto, para o quê? Para alcançar algo que não é corruptível. E hoje muitos estão sendo enganados fisiologicamente, porque as coisas são estudadas para ser dadas a nós e para nos influenciar. E estas coisas, elas são estudadas fisiologicamente para que nos alterem. E alterando-nos, facilitem que a gente não consiga alcançar esta meta que não é destrutível, mas uma meta que é para a eternidade. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre o que é domínio próprio. Do grego, a palavra vem encrateia. Não falo grego, então, se não houver uma pronúncia adequada, vocês me perdoem.
Mas o significado mais antigo, ele queria dizer reprimir com a mão firme, né? Ou seja, ter temperança, moderação ou autocontrole. Era usado mais como uma forma de expressão para domínio sobre uma nação sobre a outra, uma cidade sobre a outra. Mas depois foi utilizada pela primeira vez por Sócrates numa uma relação ao próprio corpo, ou seja, à própria saúde, tá? Um discípulo de Sócrates, Xenofonte, ele usou a palavra enkrateia pela primeira vez como base de todas as virtudes. Aí eu quis saber também qual é o que a inteligência artificial. Olha que interessante, né? O que é inteligência artificial? Ou seja, o computador, o que ele me buscaria na internet, me dizendo do que é o domínio próprio. Então, nós saímos do que o Espírito da Palavra de Deus, agora estamos indo aqui no que a internet diz para nós. Olha só que interessante. Virtude do Espírito Santo. Olha que dominar as emoções e controlar os impulsos. É agir com sabedoria mesmo diante das piores situações. Disciplina, autocontrole, que leva a viver de forma leve e saudável. A capacidade de abrir mão de prazeres fúteis, temporários em troca de uma boa recompensa. Presta atenção. A capacidade de abrir mão de prazeres fúteis e temporários em troca de uma boa recompensa. Capacidade de controlar os impulsos e emoções e atos. Ter autocontrole, ser capaz de controlar quando se sente raiva e não revidar. Vai pensando aí, porque quando eu estava lendo isso aí, eu estava me encaixando nisso aí, tudo, né? Controlar os desejos e paixões. Abrir mão de prazeres passageiros em busca de uma recompensa. E submeter-se a uma autoridade ou propósito maior sem hesitar. Olha que interessante. Até domínio próprio também quer dizer submeter-se. Não é dominar apenas, é submeter-se. Em algumas situações eu tenho que me submeter, né? E aí até é interessante a gente entender, porque muitos entendem a palavra temperança de forma errada. Ela entende a palavra temperança como um equilíbrio. E, na verdade, a palavra temperança não quer dizer equilíbrio. Ela quer dizer eliminar algumas coisas e se submeter a outras. Tá? Isso é temperança. É adicionar algumas, eliminar outras. Aquilo que não me faz bem, aquilo que me afasta do Senhor, aquilo que impede eu estar na presença do Senhor, é isso que eu vou afastar. É isso que eu vou tirar. Mas aquilo que me aproxima, aquilo que me aperfeiçoa para chegar na plenitude de Cristo Jesus, né? Não segundo as nossas forças, mas para a honra e glória de Deus, isso sim tem que ser adicionado. E isso eu tenho que esmurrar meu corpo, isso eu tenho que lutar. Essa é a parte do ser humano, entendeu? E isso não é salvação pelas obras, isso é salvação pela palavra. A palavra de Deus tem poder para isso, né? Nós temos textos fortíssimos no Espírito de Profecia dizendo sobre isso. Desfrutar dos alimentos sem excessos. Aqui eu discordei um pouquinho da IA, né? Não é desfrutar de sem excessos, é desfrutar dos alimentos saudáveis que fazem bem e os que não fazem bem, eliminar. Esse é o correto, né? Mas o que diz a Bíblia? Nós já começamos a ler um pouquinho. Nós lemos aqui Coríntios 9, de 24 a 27. Né? Que Paulo compara-se com um atleta, né? O atleta corre, se domina para que ele alcance um prêmio corruptível, um prêmio terreno. Porém, nós corremos para um prêmio celestial, eterno, né? Veja, são textos que muitas vezes você já até conhece, né? Provérbios 25, 28. Eu quero ler aqui com você. Então, Provérbios. Provérbios, e todo mundo já acho que já conhece esse texto, né? Que diz assim: como cidade derribada, que não tem muros, assim o homem que não tem domínio próprio. Ou seja, uma pessoa
que não tem domínio próprio é como uma cidade que não tem muros. E os muros, na época antiga, servia como proteção, como abrigo, né, dos ataques do inimigo, ou seja, uma resistência, né? Então, se nós não temos muros, se nós não temos resistência, qualquer coisa nos abala, tanto emoção como física, como socialmente, tudo nos abala. Ok? E nós não devemos ser assim. Como um cristão, nós somos chamados para ser cabeça e não cauda. Nós somos chamados para ser pessoas racionais, não agindo pelas paixões. Ok? Então, isso é o domínio. O homem sem domínio próprio é fraco, é susceptível a qualquer ataque do inimigo. Certo? A própria palavra diz: resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Né? Segunda Pedro esse é um texto grande, é que normalmente eu começo com esse texto nesse tema que nós estamos falando, né? É um texto grande, mas ali fala sobre o domínio próprio. Eu quero ler basicamente um texto, né? Vamos lá em 2 Pedro 1. Não sei se todos estão com a Bíblia aí. 2 Pedro é um texto magnífico. Olha, eu vou ler alguns trechos, né? Porque é um texto grande. Eu quero que dá para fazer muitos sermões só desse texto aqui, né? Olha que interessante, do versículo 4 em diante. Pelas quais nos tem doado as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, pelas promessas de Cristo, ou seja, pelo poder das suas promessas, da sua palavra, nós podemos ser coparticipantes da natureza divina, livrando-nos das corrupções das paixões que há no mundo. É a mesma coisa que Paulo estava dizendo. Certo? E olha só, por isso mesmo, vós, reunindo toda diligência é uma coisa que você persiste, certo? Associai com a vossa fé, ou seja, junta com a sua fé, lá, a virtude. Com a virtude, o conhecimento, né? Então, adquira conhecimento. Junto com o seu desejo lá, junte o conhecimento. Porque o conhecimento é importante, certo? Com o conhecimento, o domínio próprio. Olha aí que interessante. Com o domínio próprio, a perseverança. E com a perseverança, a piedade. Então, você desenvolve domínio próprio para que você desenvolva piedade. Para que você aprenda a amar aos outros. Porque você teve que desenvolver domínio próprio. Teve que lutar. Sabe que é difícil, sabe que não é fácil. E por isso você aprendeu agora a dominar-se. E ao aprender a dominar-se, você vai ajudar outros a dominar-se. Mas não apontar e não acusar. E aí está o erro, muitas vezes, de reformistas. E eu sou um reformista. Pelo nome de Jesus, não é para minha honra, não é para minha glória. Tem muitas coisas a ser mudadas ainda. Entendeu? Mas nós devemos ser desta forma. Primeiro devemos dominar-nos a nós mesmos. Para então sermos exemplo. Paulo termina aquele texto dizendo, para que eu não venha, ao falar para os outros, cair no erro. Né? Quantos eu já vi fazendo reforma de saúde e quando você ia ver acusando, falando, apontando numa casa de uma pessoa, mas quando você ia ver na vida da pessoa, ela estava ainda com alimentações que alteradas, comendo miojo e outras coisas. Não estou acusando se você coma miojo, não, por favor, não é essa a minha intenção. Existem processos. Você adquire conhecimento, como diz aqui. Depois do conhecimento, você tem os processos. E nesse processo entra o domínio. Perfeito? Veja, continue aqui comigo. Com piedade, a fraternidade. E a fraternidade aumenta, porque você vem com amor, você vem para ensinar a ter domínio próprio, você vem para ajudar, certo? E com fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós, olha só, existindo em mim, e aumentando,
fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. Então agora nós vamos produzir frutos, né? E um dos frutos do Espírito Santo, como está lá em Gálatas, o texto está aqui, é, é exatamente o domínio próprio, né? Nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Olha que promessa linda. Se você proceder assim, com domínio próprio, você não irá tropeçar. Pois desta maneira é que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, e os textos na Bíblia continuam falando sobre o domínio próprio, né? Aqui foi até bem amplo, né? 2 Timóteo 1:7, né? Diz claramente, tá? Você lá diz para você ter uma mente sã, assim como você tem um corpo são, você também deve ter a mente sã. Então, é um texto que Paulo fala para Timóteo, né? Vamos lá, 2 Timóteo. Eu acho que esse vale a pena nós lermos. 2 Timóteo 1, versículo 7. Vamos lá comigo. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Olha que interessante, né? Nós não podemos ser covardes. Deus nos deu um espírito, não um espírito de covardia, mas de coragem. Coragem para fazer as mudanças necessárias. Coragens para fazer aquilo que Deus pede para nós. Para abandonar e adicionar a coisas que vão nos levar mais para a presença do Senhor. Senhor, eu não consigo, eu sou assim, eu nasci assim. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Ele não te deu espírito de covardia. Você tem que clamar essa promessa para ele, ok? Mais poder de amor e de moderação. O que é moderação aqui? É o domínio próprio, tá? Esse texto de 1 Coríntios a gente já leu, Tessalonicenses, está falando sobre ter domínio próprio sobre os desejos sexuais. Então, domínio próprio não está relacionado só a uma alimentação, mas em todos os aspectos da minha vida, ok? Vocês vão ver que o domínio próprio tem uma relação muito grande com o tempo do fim, ok? Quando nós estivermos conversando sobre todas essas coisas, você vai ver a relação grande que existe com o tempo do fim, certo? Da língua, olha, Tiago fala exatamente sobre isso, sobre a língua, né? Provérbios também fala sobre a língua, que uma língua pode incendiar uma cidade inteira, né? Ou seja, pelas palavras nós podemos matar. Então eu tenho que ter domínio próprio, né? Eu posso tanto enobrecer uma pessoa, eu posso fechar portas de salvação para essa pessoa por conta da minha língua, por conta das minhas palavras. Se as minhas palavras são pesadas, eu tenho que clamar a Deus domínio próprio sobre elas. Perfeito? Certo? E é interessante, porque quando a gente vai estudar a fofoca nada mais é, e tem acaba criando um vício, e esse vício é por conta de uma motivação, e essa motivação, por muitas vezes relacionada, porque gera doses de dopamina, liberação de dopamina, e aí você tem prazer depois em fazer fofoca, certo? Tem uma motivação aí, ok? A ira, irai-vos e não pequeis. Tem outros textos aqui sobre ira, tem vários depois se você quiser, tá bom? Eu vou deixar os slides, você pode estar estudando esses textos aqui sobre a ira, né? Quantos iram-se contra os filhos, né? Falam brandamente com os outros, mas com os próprios filhos falam de forma irada, palavras altas, grosseiras. Algumas vezes eu me pego falando assim, eu oro ao Senhor, por favor, tira isto de mim, ajuda-me, né? E o Senhor Deus tem me dado vitória sobre isso. O apetite, né? O apetite pode ser uma palavra bem ampla, pode ser para todos os aspectos aqui, né? Muitos aspectos,
mas aqui está especificamente sobre alimentação, né? Que tipo de alimento que você tem comido? Você tem tido domínio próprio sobre ela? Você tem abandonado aquilo que vai te fazer mal? Como nós já estudamos ontem, né? Como o intestino influencia até nas emoções, como o intestino influencia muitas vezes na minha tomada de decisão. O intestino me influencia é, é, a eu ter doenças mentais, endócrinas e doenças imunológicas, está sendo ali por conta do intestino, né? Como o intestino me influencia até na formação do meu caráter, como nós vimos. Perfeito? Então é importante eu pedir a Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Isso é domínio próprio. Entendeu? Descanso e trabalho. Quantos hoje estão em busca de prazeres corruptíveis, em busca de construir bens aqui neste mundo? Estão lutando, então estão colocando Deus em segundo lugar. Isso é falta de domínio próprio. Se você não tem, meu amado, busque ao Senhor, peça a Ele. Porque veja aqui comigo, quantos são workaholics, que são viciados em trabalho. É de manhã, trabalha tarde, trabalha à noite, chega tarde da noite em casa. Que vida é essa que você está escolhendo para você? Uma vida que Deus não quer para você. Deus quer que você tenha saúde, que você tenha tempo para você buscá-lo, para você estar em meio à natureza, para você viver de maneira saudável, não sobrecarregados com os afazeres o dia todo. Tem gente que quase não consegue ver a família. Então, descanso e trabalho importante. Mas existe aquele outro lado, aquele também que não quer trabalhar. A Bíblia diz, não, do suor do teu rosto tira o teu alimento. É importante também trabalhar. E quantos nós temos visto hoje? Hoje existe até uma política social em cima disso. A política social de que você deve, que o governo você fica dependente de um governo. E é engraçado, porque existem partidos que incentivam isso. Eu não sou a favor de uma política, nem sei de direita, de esquerda. Nós sabemos que tem essa polarização. Em muitos nós cristãos estamos caindo nessa polarização. Ah, porque eu sou de direita, porque eu sou de esquerda. Meu, todos trabalham para o mesmo fim, né? Antítese, né? Tese e antítese é a mesma coisa. O pêndulo vai para um lado e vai para o outro conforme os governos deste mundo querem. É lógico que Deus está no controle da história, né? É Deus que está no controle, mas Deus permite que esses homens ainda controlam, certo? É lógico que não controlam tudo, porque onde Deus não quer que eles controlem, eles não podem controlar. A gente tem noção disso. Então, tome cuidado quando você está incentivando algumas políticas. Pode ser que você esteja incentivando essa questão. E hoje a gente tem visto, a maioria das pessoas. Eu estava no hospital uma vez, uma mulher, ela falou: para que eu vou trabalhar? Eu posso ter mais um filho e ganhar mais uma Bolsa Família, né? E assim por diante. São as políticas. Nós sabemos que isso vai cada vez só aumentar, né? Vamos seguir. Bem, segundo o Espírito de Profecia, o que ele diz para mim que é domínio próprio? Um dos mais deploráveis, olha só esse texto. Um dos mais deploráveis efeitos da apostasia original foi a perda do poder do domínio próprio por parte do homem. Então, o mais deplorável, um dos mais deploráveis efeitos da apostasia, ou seja, depois da apostasia do homem lá no origem, foi a falta de domínio próprio, ok? Quando a gente vê antes do dilúvio, falta de domínio próprio. Unicamente à medida que esse poder é reconquistado, pode haver real progresso. Então, somente quando eu reconquisto o domínio próprio é que eu posso ter real progresso. Se eu aceito a Jesus, mas eu não tenho domínio próprio, ou seja, eu não clamo a Deus para ter domínio, eu não tenho progresso. Porque quando você que bebia deixou de beber, você teve que ter domínio próprio. Quando você via pornografia e você aceitou a Jesus, o Espírito Santo te convenceu deste pecado e você tem que abandoná-lo. Ah, mas é 30 anos fazendo assim. Não é dessa forma que a Bíblia está me mostrando. A Bíblia me mostra claramente.
Havendo pecado, havendo conhecimento do pecado, eu tive conhecimento, agora eu tenho que ter domínio próprio, eu tenho que ter abandono. Arrependimento é isso, em outras palavras. É o abandono, é a mudança de direção, né? O tentado, olha só, falando sobre então o pecado, o tentado necessita compreender a verdadeira força da vontade. É este o poder que governa a natureza do homem. Então, o que é que governa a natureza do homem? O que é? A força da vontade. Tá? O que é a vontade, então? O poder da decisão de escolha. Poder de decisão, poder de escolha. Isso é o poder da vontade. Tudo depende da devida ação da vontade. Olha que interessante, né? Muitos aí têm 9 nomenclaturas para o pecado. Não, a Bíblia está dizendo que há uma só classificação para o pecado, que é a transgressão da lei de Deus. Certo? E aqui é muito claro em dizer, tudo depende da devida ação da vontade, inclusive o pecado. Pecado é uma escolha, estar no poder da decisão. Você tem o poder. E você, se você está sendo fraco nas suas vontades, é porque você deixou, não está tendo domínio próprio. E por que você não está tendo domínio próprio? Clame ao Senhor. Né? Os desejos em direção à bondade e da pureza são em si mesmos justos. Certo? Mesmo aqueles que não conhecem a palavra de Deus podem ser bondosos e justos. Certo? Mas são bons. Mas se assim ficamos, nada aproveitam. Muitos descerão à ruína, ou seja, a sepultura, enquanto esperam e desejam vencer suas más propensões. Ah, mas quando Jesus voltar, ele vai me ajudar, ele vai me transformar. Será? A palavra de Deus diz que não. Hoje é o dia de eu tomar a decisão de fazer as mudanças. Então, Deus está pedindo para nós. E nós sabemos, como cristãos, que não entrará no céu nenhum com uma nódoa sequer. Então, nós temos que clamar ao Senhor o quê? Que nos ajude a ter domínio próprio. Perfeito? Aqui é o que está dizendo, ó, muitos descerão à ruína enquanto esperam e desejam vencer suas más propensões. Eles não entregam a vontade a Deus. Não escolhem servi-lo. Então, quando você escolhe servir a Deus, tá? Em CBV, Ciência do Bom Viver, tá? Deus nos deu o poder da escolha. A nós cumpre exercitá-lo. Aí está domínio próprio. Escolha, domínio próprio. Em outras palavras, é domínio próprio. Não podemos mudar o coração, nem reger nossos pensamentos, impulsos e afeições. Então, por nós mesmos, realmente eu concordo, nós não conseguimos, e a gente vai ver isso fisiologicamente. Fisiologicamente, e hoje, na última geração, nas últimas gerações que nós estamos vendo hoje, praticamente, eu creio que será a última geração, a não ser por uma negligência nossa, nós não, o Senhor Jesus não voltar. Mas veja, nós entendemos o seguinte, por nós mesmos nós não podemos. Todas as coisas estão sendo criadas para nos debilitar, para nos viciar, para nos convencer, para nos gostar deste mundo e permanecer neste mundo e não querer a palavra de Deus. Não podemos tornar puros, aptos para o serviço de Deus. Não podemos sozinhos, mas podemos escolher servi-lo. Podemos entregar-lhe nossa vontade. Olha só, entregar que a vontade o que é? Minha poder de decisão. Senhor, eu gostaria disso. Minha vontade é esta, mas eu não quero fazer a minha vontade. Ajuda-me a não fazer a minha vontade. Eu entrego a minha vontade para o Senhor. O Senhor faça a sua vontade na vida. Não é essa a oração do Pai Nosso? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, ele operará em nós o querer e o efetuar. Olha isso, ó, efetuar o quê? É dar-nos o domínio próprio, nos aperfeiçoar, nos tornar pleno nele, né? Assim, nossa natureza toda será posta sob o domínio de Cristo. Olha só que bênção, não é? Mediante o devido exercício da vontade, uma completa mudança pode ser operada na vida. Certo? Então, olha aqui. Poxa, eu não consigo vencer isso, eu não consigo deixar tal alimento, está me fazendo mal, está me adoecendo, mas eu não consigo deixar. O que acontece? Olha lá, mediante o exercício da vontade.
Você tem que exercitar. Essa é a parte que você, ser humano, tem que fazer. Deus te deu esse poder, o poder da vontade, ok? E aí você entrega essa vontade agora para Deus, tomando, então, tá vendo? E até para eu entregar para Jesus, eu tenho que exercer a minha decisão, certo? Eu tenho que exercer a vontade. Completa mudança pode ser operada na vida, entregando a vontade a Cristo, aliando-nos com o divino poder. Recebemos forças do alto para nos manter firmes. Uma vida nobre e pura, uma vida vitoriosa sobre o apetite. Olha que interessante, nós falamos sobre o apetite há pouco ali, né? Então, uma vida nobre e pura, não é isso que nós desejamos? Não é isso que eu almejo? Eu almejo isso, uma vida pura, uma vida nobre que glorifique a nosso Deus que está no céu. Isso é o que eu quero. Então, uma vida vitoriosa. Você não quer ter uma vida vitoriosa sobre aquelas tendências, sobre aqueles pecados, sobre aquilo que te incomoda, sobre aquilo que te separa de Cristo. Não é isso. É isso. Esse é o ensino da palavra de Deus. Então, é possível, olha só a frase, é possível a todo aquele que quiser unir sua vontade humana, fraca e vacilante, porque nossa vontade é fraca e vacilante, à onipotente e inabalável vontade de Deus. Não é magnífico isso? Se você unir isso, a vitória é certa. Perfeito? Olha aqui, ó. Na história, nós temos na experiência da igreja adventista mesmo, nós temos essa experiência. Pelo apetite, Satanás controla a mente e o ser todo. Então, pelo apetite, Satanás consegue controlar a minha mente e controlar o meu corpo por inteiro. Milhares que poderiam ter vivido passaram para o túmulo como destroços físicos, mentais e morais. Ou seja, destroços físicos, o que é? Doenças mentais, doenças mentais, né? Problemas mentais, certo? E morais, de caráter. Então, muitas pessoas desceram à sepultura com destroços, ou seja, destruídos fisicamente, mentalmente e moralmente, caráter, certo? Porque sacrificaram todas as suas faculdades, a condescendência com o apetite. O que é a condescendência? É usar a vontade dele, o poder da vontade, para escolher fazer aquilo que não é saudável, que não é bem, não faz bem para você. E hoje, muito maior do que era várias gerações atrás. Olha só o que ela está dizendo. A necessidade de homens dessa geração de chamarem seu auxílio o poder da vontade. Então, hoje é uma necessidade maior do que antes ainda de nós, e lembra que nós lemos um texto dizendo que o maior erro das gerações lá no início foi por não exercer domínio próprio, né? A apostasia levou eles ao efeito de não ter domínio próprio. E aqui ela está dizendo, há uma necessidade muito grande de nós exercermos a vontade e pedir a Deus para que nos dê o poder de exercer a vontade, fortalecendo pela graça de Deus, a fim de resistir às tentações de Satanás. E opor-se à condescendência com o apetite pervertido. Mas a geração atual, olha só, mas a geração atual tem menos poder de domínio próprio do que tinham os que viviam naquele tempo. Essa é a nossa geração. Nós temos menos domínio próprio. E cada geração mais para frente, menos domínio próprio eles vão ter. Porque as coisas não são criadas para nos dominar. Certo? Cultivai o domínio de vós mesmos, diz ela. Esta é a palavra de Deus, dizendo para mim e para você. Mas na prática, Faustinho, nós lemos bastante texto, nós lemos texto da palavra de Deus, nós lemos textos do Espírito de Profecia, que eu considero a palavra de Deus, certo? Afinal, que conselhos maravilhosos são esses, né? Quando estudados com oração, né? Nós temos esses conselhos maravilhosos. Vejamos, eu coloquei uma fotinha aí, você pode ver, tem Facebook, Instagram, YouTube. Olha, o que eu não quero dizer aqui, jogar pedras aqui, dizendo que é todo ruim, certo? Não é essa a minha ideia. Mas lembra que começou, você tem que ter domínio de si mesmo. Você tem que autoavaliar-se. Aquilo está fazendo bem para você, certo? Na prática, olha só, eu quero mostrar uma pesquisa para vocês. Está nesse livro aqui, ó. Não sei se todos conseguem ler, certo? Chama Irresistível. Irresistível, tá?
por que você é viciado em tecnologia e como lidar com ela, certo? Eu vou ver se eu consigo achar o texto aqui. Aqui, o escritor, ele fala sobre... deixa eu separado aqui. Bom, a palavra vício internet vem desde 95 até 2010, foi muito usado, né? Hoje também, né? Bom, eu não vou achar o texto. Eu queria ler o texto para vocês, eu tinha separado, mas eu acho que eu acabei perdendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Bom, daqui a pouquinho eu dou uma procurada. Eu esqueci. Onde marquei, acabou saindo da marcação. Mas o que diz nesse livro? Ele conta a experiência de quando foi desenvolvido alguns programinhas. Alguns programas foram desenvolvidos para que você tenha, para que você torne a tecnologia se torne tão irresistível, né? Por exemplo, esse pequeno aplicativo, eu não sei se vocês lembram, eu até queria achar o contrato aqui deles à venda para mostrar para vocês. Há alguns anos atrás, acho que bem no início dos anos 2000, houve uma venda de um aplicativo, de um programinha que foi vendido por bilhões. Aí a pergunta em geral era por que que um programinha foi vendido por milhões? Por milhões não, desculpa, bilhões naquela época. Era muito. Era fora do comum. Hoje é mais fácil falar em bilhões, né? Porque milhões não vale mais nada, né? Apesar que faz uma diferençazinha. Mas, veja, por quê? Porque o programa, ele tinha uma capacidade. E se você, quando você for olhar para o Facebook no início, por que que ele ganhou muita preeminência? Por conta dos likes. Você lembra do Orkut? Não sei se alguns são mais jovens aí, mas o Orkut, quando você recebia uma mensagem, você fazia o quê? A mensagem era enviada lá para o seu e-mail. Olha, alguém curtiu gostou da sua mensagem. Aí você ia lá por Orkut para poder acessar e ver qual era a mensagem. O Facebook desenvolveu os likes. Então era uma maneira de você ganhar e você estar ali constantemente nessa janela, olhando porque alguém deu um like para você, alguém gostou do que você fez, entendeu? E isso, olha que interessante. E isso foi como pólvora. Esse é um programinha viciante, foi feito estudos em cima disso. Quando a pessoa recebia um e-mail dizendo que alguém gostou do que ela fez, então que automaticamente essa pessoa ia lá para ver quem era a pessoa, né? E entrava de novo lá. Então isso foi um mecanismo para viciar. A única coisa que o Facebook fez foi aperfeiçoar esse programa. Entendeu? Isso foi estudado. Agora, você vai ver daqui a pouquinho como isso o que fez isso? Porque, olha, gente, nenhum celular, nenhuma tecnologia, está escrito aqui até, nenhuma tecnologia é liberada sem que haja estudos fisiológicos sobre ela. Que estudos são esses? Mostrando se a alteração de sua pressão, se a alteração de sua pupila, se você tem prazer naquilo ali, se você não entendia rapidamente, nenhuma mídia, nenhuma tecnologia é liberada sem que tenha aprovação disso. Se não tiver aprovação, ele é abandonado. Sabe por quê? Porque isso me mostra para mim que eu estou tendo liberação de dopamina. Eu estou liberando serotonina, eu estou liberando hormônios que vão me tornar viciados naquilo, dependentes daquilo. É fisiologicamente, certo? Jogos de cassino, aqui tem vários exemplos disso, de jogos de cassino que são feitos dessa forma. Eles são estudados. Quando, por exemplo, o cara está lá na maquininha de cassino, ele está lá, foi estudado quantas vezes ele abaixa a alavanca. Quando cai lá as frutinhas, ou o desenhozinho, 3 tem que cair para ele ganhar, conforme ele foi estudado para que ele pudesse colocar mais dinheiro ali, certo? Ao ponto de quando
Antigamente era até assim, ficavam várias pessoas rondando ali, olhando para ver se essa pessoa estava desanimando. Ah, já não ganhei nada mesmo, eu acho que eu vou embora, estou cansado. Aí começa a ter, a motivação começa a cair, né? E aí, então, essa pessoa vinha e oferecia um crédito, alguma coisa, para que ele continuasse, se animasse e voltasse a jogar. E assim ele podia ficar horas. Mas eles esbarraram numa barreira que era assim, poxa, vou ter que ter muitos funcionários para fazer essas pessoas ficarem mais tempo aqui. Então foi desenvolvido um programinha. Esse programa, ele detecta pela fisionomia da pessoa lá na máquina, você não percebe isso, mas tem lá, tem câmeras, e elas percebem pela fisionomia, pelos traços, pelo estilo, pela quantidade que ele mexe a alavanca, e isso faz com que a máquina perceba que ele está desanimando. E ao não está tendo motivação para continuar. Então, aí automaticamente a máquina dá um prêmio. Só que ela dá um prêmio, não é que ela está perdendo dinheiro. Na verdade, todas as vezes que ele joga, uma parte desse valor é guardada especificamente para o prêmio. Então, quando ele está ganhando um prêmio, nada mais ele está ganhando daquilo que já era dele. Então, aí a pessoa acha que ele está ganhando dinheiro, e ele não, na verdade, não está ganhando dinheiro. E isso é só uma motivação. E isso é viciante, e a pessoa se torna viciante, ok? Na mídia, internet, é assim, a TV, propagandas, dramas, comédias, crimes, suspense, sensualidade, tudo isso envolve estudos, ok? A música que é colocada no filme, nas séries, né? A série, você pode perceber que ela vai colocando suspense gradual, assim, conforme vai aumentando, depois vai aumentando os níveis de suspense para que você continue assistindo, né? Você quer começar assistindo uma série, o primeiro, e você quer parece que você quer fazer isso numa noite inteira, né? E se você não faz, no outro dia você fica na cabeça bitolada, eu preciso ir, eu preciso assistir. Isso é o quê? Isso é feito para viciar, certo? Então, importante a gente entender, alimentos, tudo é feito para ser viciante. Saborizantes que são colocados, corantes que são colocados, glutamato monossódico que é colocado, é tudo para você viciar, ok? Para você ter prazer, até o ambiente criado para que você tenha a liberação de dopamina, de prazer naquele momento, ok? Para você ter uma sensação de você ser motivado para ir àquele local e, ao mesmo tempo, ter uma sensação de recompensa, perfeito? No trabalho também é feito isso, o coach usa muito isso, tá bom? Para estimular você a liberar dopamina e você tem aquela sensação de que está tendo ganhos, né? Prazeres, curtição, o sexo, olha quanto... Gente, nada mais Satanás induz a pessoa a ir para o sexo e de forma praticada de forma inadequada, né? Na fornicação, no adultério, é o mesmo procedimento. Eu vou entrar aqui num assunto, eu vou entrar nesse assunto, mas mais para frente. Veja aqui para mim, ó, o que está escrito no G1, ou seja, numa revista do mundo. Olha o que ele está dizendo, ó. Como o cérebro reage ao contato com o celular? Há uma liberação de dopamina. A liberação de dopamina causa a sensação de recompensa, mas afeta nosso comportamento. Então, é uma ação, uma coisa fisiológica, meu corpo libera dopamina frente a alguma coisa, certo? E isso me gera um comportamento. Olha, me gera um comportamento. Presta atenção nessa palavra. Lembra que nós falamos, o intestino lá, a alimentação, como você cuida do seu intestino, altera até o seu comportamento. Os estudos científicos mostram isso. Altera a sua maneira de pensar, altera seu caráter. E olha que interessante, agora estamos falando de uma mídia, de um celular ou de uma alimentação. Aqui nós estamos falando de celular, mas pode ser qualquer outra coisa. Altera o seu comportamento. Se eu estou interessado, eu sou casado, eu olho para uma mulher diferente, tá lá na rua, eu estou olhando para ela, tá me gerando liberação do quê? Dopamina. E que vai fazer o quê? Me motivar a ir atrás, a buscar, a querer paquerar. Entendeu? Aí, conforme vai paquerando, vai crescendo isso, vai tendo mais estimulação, vai liberando mais dopamina. E aí eu vou tendo mais motivação para fazer tal coisa. Só que olha que interessante. Quando ele a tem, o que acontece? Você já teve a sua recompensa.
Pesquisas mostram uma queda brusca do nível de dopamina logo em seguida, e por isso causa um desinteresse. Só que aí você precisa de uma nova mulher, uma nova liberação de dopamina, porque você gostou disso. É uma sensação boa. E aí você tem nova deliberação, você vai atrás desse prazer novamente. Então, nós estamos falando do sexo, mas nós estamos falando do celular, nós estamos falando da comida, é o mesmo raciocínio. É o que Deus está dizendo para nós. Cuidado, por isso que ele orienta para nós tenha domínio próprio. Se você não tem, busca o Senhor. Porque isso vai se tornar tão viciante, mas tão viciante, que tanto que a dopamina está ligada ao vício. E tão viciante que vai ser quase impossível vencer. Eu estou falando quase, porque muitos pregam que é impossível vencer. Não, pela palavra, como nós acabamos de ler vários textos aí, é possível. Se você entregar a sua vontade, a sua escolha para Jesus, você é possível vencer. Vou avançar. Então, olha aqui os passos. Você pega o celular, quando você pega a área tegmentar ventral, ou seja, a parte central aqui do seu cérebro, bem entre hipotálamo e hipocampo ali, está nessa região, quando chega uma notificação do celular. Olha aqui, eu vou te mostrar. Eu estou sem o meu celular aqui. Você já percebeu que o celular, de vez em quando, ele acende a luz sozinha? Tá lá calmo, você não está nem mexendo, até você está numa reunião, qualquer coisa, querendo estudar a Bíblia, e de repente faz o quê? Plim, ele brilha. Você sabe que foi estudado para fazer isso? De tempos em tempos ele vai brilhar. E isso automaticamente você direciona um olhar para ele. Isso foi feito para quê? Opa, você precisa me pegar novamente. Você precisa me olhar novamente. Aí o barulhinho, plim, um barulhinho bem baixinho. Plim, o meu faz assim. Opa, é para você pegá-lo. Aí, ao você pegar, você tem liberação de dopamina, você tem uma recompensa, você então agora passa, não um minutinho olhando, mas meia hora, uma hora olhando o celular. Daqui a pouco dá aquele cansaço, já percebeu isso? Dá aquele cansaço, vem aquele pensamento, está passando muito tempo aí. Eu preciso fazer tal coisa, e baixa. Mas você acaba de colocar no bolso ou colocar em cima de algum lugar, acende a luzinha de novo, você está lá, você de novo pegando. Foi feito para viciar, foi estudado para desta forma. Entendeu? Compreenda isso e use isso como sabedoria. Tá ok? Vamos prosseguir aqui, ó. Essa informação, uma vez depois, a dopamina vai até a parte central do cérebro, que é o núcleo accumbens, certo? Ao ser liberada como prazer. Então, nesse momento, há uma liberação grande de prazer. Aí está relacionado a vício. A dopamina também vai até a parte da frente do cérebro. Olha aqui, parte da frente do cérebro. Córtex pré-frontal. Ao ser liberada, causa impulsividade. Você age sem pensar. Olha que interessante, né? Agora eu deixo de pensar. Quem está movendo o meu comportamento? Você entendeu? Mas a culpa é da coisa da dopamina. Não, a culpa não é da dopamina. A culpa é sua. Você tem domínio próprio. A Bíblia diz para você ter domínio próprio. Entendeu? Então, eu tenho que tomar a decisão. Agora, quando eu não tomo essa decisão e eu pego o celular, o que acontece? Que foi feito para me viciar. Por isso que essa geração é mais fraca, certo? Mas não é impossível vencer, pela graça de Deus. Eu tenho que pegar aquilo ali, eu tenho que me afastar. Muitas pessoas falam, Faustino, você não atende celular. Realmente, eu atendo em períodos específicos. Eu determino tempos, né? Então, eu estou do lado de fora, eu estou trabalhando, eu não fico com o celular, eu deixo aqui dentro. Eu não durmo com o celular. O celular fica longe. Ele não entra no quarto. Entendeu? Isso é importante. Isso é ter domínio próprio. E isso é o que Deus deseja. Se eu só vou aqui falar para vocês sobre os malefícios de você dormir com o celular à noite, do teu lado. Né? Só pelo isso, só o fato dessa luzinha ficar acendendo e tá te chamando a tua atenção, o seu cérebro não desliga adequadamente. Vamos lá. Dopamina. Muitos estudos antigamente, lógico, quando foi descoberto em 1956, se eu não me engano, a dopamina por uma cientista, uma mulher, ela chegou nos estudos à conclusão de que ela era uma droga do prazer, não, droga não, desculpa, um hormônio do prazer, né? Estava relacionado a isso, a recompensa.
Porém, hoje nós entendemos que não é só a recompensa. Na verdade, ele é um hormônio que motiva, ele motiva uma ação. Por isso, ele é o hormônio da motivação. Sem dopamina, você não tem motivação. Você desanima, você não quer conquistar, você não quer fazer, porque você não tem dopamina. Ok? Então, para você mover uma ação sua, precisa ter uma liberação de dopamina. E nós liberamos dopamina todos os dias. 24 horas por dia nós liberamos dopamina. Lógico, quando no período de sono, em dosagens menores e praticamente quase nulo, ok? Mas veja, a dopamina ela é liberada praticamente de 2 a 6, não vou saber dizer a quantidade exata de microgramas, mas a quantidade é bem pequenina, mas é dosagens assim que são tipo impulsos, são liberados de 2 a 6 vezes por segundo de dopamina por segundo. E quando eu estou numa liberação grande de dopamina, ela passa para 20 a 30 vezes por segundo. Então, olha como aumenta, certo? Esse foi o pesquisador que reportou, fez uma pesquisa muito interessante, Wolfram Schultz. Vocês podem pesquisar sobre ele. Ele não é tão antigo assim, a pesquisa dele, é bem nova até. O que ele fez? Ele pegou um macaco, não sei se todos conhecem essa experiência, e ele pegou o macaco, e o macaco gosta muito de sucos de fruta, inclusive suco de laranja. Ele colocou num espaço o macaco, e ele colocou ali uma alavanca e uma luz. E colocou uma mamadeirazinha com um biquinho com o suco da laranja. E ele ensinou o macaco a ir até ali e experimentar o suco da laranja. O macaco experimentou o suco da laranja, gostoso, ótimo, muito gostoso, muito bom. E ele ensinou que o macaco deveria fazer o quê? Puxar a alavanca para sair o suco. Então, mexe a alavanca. Ficou lá mostrando para o macaco para ele mexer a alavanca. Até o macaco mexeu a alavanca. Ok? O macaco mexeu a alavanca. Ok. Aí, passado um tempo, e ele também mostrou que todas as vezes que ele puxava a alavanca, a luz acendia, certo? A luz acendia e o suquinho era liberado, e aí o macaco tinha uma coisa mecânica e uma coisa visual, perfeito? Então ele fez essa pesquisa. Ele percebeu que depois que ele fez isso, o macaco passou um tempo, ele sentiu sede, vontade de tomar, de comer, opa, ele foi até lá, na máquina, olhou, viu a mamadeira, tentou lá a mamadeira, não conseguia sair o suco da laranja. Então, o macaco lembrou que tinha que puxar a alavanca. Quando ele puxou a alavanca, ele teve a recompensa dele, certo? Só que ele fez a pesquisa vendo o seguinte, antes disso acontecer, ele percebeu que, com eletrodos na cabecinha do macaco, havia uma liberação de dopamina nesse período. Antes dele começar a ação, começava a liberar dopamina. No início foi uma liberação sutil, pequena, e motivou ele até ir lá tomar o suco da laranja. Mas a puxar a alavanca. Quando houve a puxar a alavanca, houve então a liberação, ele observou que esse nível de dopamina caiu. E ele falou, mas por que caiu? E agora então ele mudou um pouquinho. Agora ele fez com que o macaco não tivesse, ele não ensinou ele, mas fez com que o macaco tivesse que fazer 10 vezes a alavanca para ele poder conseguir tomar o suco da laranja. Então o macaco chegou lá, e ele fez que toda vez que acendesse a luz, que tem suco de laranja lá para ele. Então, quando acendia o suco da laranja, acendia a lâmpada, quando acendia a lâmpada, o macaco entendia, opa, tem suco, eu vou lá. Motivação, olha só por acender a luz, liberação de dopamina. Ele entendia que, então, ele percebeu que aumentava os níveis de dopamina. Agora ele quer entender quanto era liberado de dopamina e o quanto poderia chegar de liberação de dopamina. Que ponto chegaria o macaco? E olha só, quando ele fez isso, acendeu a luz, o macaco foi até lá. Só que ele puxou a alavanca uma vez e não veio. Aí o macaco fez então mais vezes. Segunda, terceira, quarta, quinta e nada. E o macaco foi até a 10ª vez. Opa! E nesse momento ele percebeu que havia uma grande liberação de dopamina enquanto ele estava tentando, sendo motivado a mexer a alavanca 10 vezes para conseguir o seu suco, a sua recompensa. Perfeito?
e que houve uma grande liberação de dopamina neste momento. Perfeito? Então, essa pesquisa mostrou claramente o seguinte, que, na verdade, a dopamina não era o hormônio do prazer em si. Não, ele gera prazer, claro, ele gera, mas ele não é o mais potente, né, para isso. Ele não é o principal, porque depois ele tinha liberação de outros hormônios, como serotonina, ocitocina e outros hormônios, certo? A questão não é essa, a questão é a motivação. Ele tinha que ter uma motivação. Se a luz não acendesse, ele não ia até lá. Então, ele tinha uma motivação para ir até lá. E ao ter essa motivação, ele tinha uma descarga, então, de dopamina. E no início, a dopamina era bem baixa. Mas com os estímulos aumentando, a luz acendendo mais vezes, o nível de dopamina aumentou. Certo? Então, isso é um ensino para nós. Quando os vícios não começam você altamente viciado, o vício sempre começa devagarinho. É uma vez que você usa, é uma vez que você permite, é uma vez que você vê. Entendeu? Então, o que acontece? Isto é que vai causar um vício. Só que aí, essas doses vão ser doses dependentes, elas vão ter que ser aumentadas. Então, o corpo aumenta a dosagem de dopamina porque não causa mais a motivação. Então, aumenta essa dosagem. Então, agora começa a liberar mais dopamina, ao invés de ser de 3 a 6 vezes por segundos, agora começa a liberar 8, 10 vezes, até chegar a 20 ou mais vezes. Entendeu? Só que olha o que acontece. Você percebe que quem é viciado em drogas, acontece uma exaustão neural, porque há uma liberação tão grande de dopamina em tão pouco tempo, que há uma exaustão moral, levando à morte neuronal, ou seja, do neurônio. Ah, agora estou viciado, agora a lesão é permanente. Deu para entender aonde nós estamos chegando? A dopamina não faz mal, meus amados. A dopamina faz bem, foi criado para Deus para te motivar. Agora você consegue entender por que algumas vezes você pega a palavra de Deus e você não tem vontade de ler? Você tem dificuldade de entender a palavra de Deus, de ler textos que não têm figura? Por causa disso. Porque o celular é muito mais atrativo, ele foi criado para isso. A televisão, o vídeo. Você está acostumado a assistir só palestras, só assistir palestras, você está acostumado só a ouvir palestras, sermões, você não pega a tua palavra de Deus para estudar, você está criando um vício de forma errada. Você não terá a capacidade de ler adequadamente a palavra de Deus, você não conseguirá passar 5, 10 minutos lendo a Bíblia. É só você se observar. Eu não estou falando nada de real, não estou te acusando, nada. É a realidade. Acontece comigo, acontece com qualquer um. Basta só se observar. Passe tempo olhando televisão, passe tempo olhando no celular. Você vai ver que você não vai ter vontade de ler a Bíblia. E as pesquisas mostram, dopamina faz bem, ela me motiva a fazer as coisas. Tá? Tudo, ela é a motivação da minha vida. Sem dopamina, eu viveria letárgico, sem motivação de vida, depressivo. Mas é a dopamina que faz eu ter motivação para as coisas, para querer conquistar, para querer ter. Olha, se você tem um carro, é a mesma coisa. Vou trabalhar para conquistar um carro. Eu preciso de um carro. Olha, depende da tua motivação. Por isso que a pergunta é: qual é a tua motivação? Qual é a motivação que você está tendo? Cuidado para isso não se tornar um vício. Porque comprar um carro não tem problema, mas querer trocar de carro todo ano, aí tem um problema. Aí é um vício. Aí é liberação de dopamina de forma errada. Não tem problema comer comidas saborosas. Ah, mas se eu depender só disso, há um problema. Não, entendeu? Como que você está liberando dopamina? Ela está sendo um vício para você? Ela está sendo um laço para você? Ou ela está sendo um benefício para você? Ela está te aproximando de Cristo ou te afastando de Cristo? Certo? Aqui é só um exemplo da dopamina e serotonina. O eixo amarelo aqui, ó, a parte procumbens, que você viu aqui próximo dessa faixa vermelha, ok? A parte que vai via pré-frontal, parte cerebral, ou seja, a parte do front, onde você tem a tomada de decisão. Lembra? Decisão
poder da vontade, que a Bíblia falou, que o Espírito de Profecia falou, na verdade, poder da vontade, que você tem que ter o poder da vontade, estar sobre ter esse domínio, e esse domínio você tem que entregar a Jesus, perfeito? É o que está acontecendo nessa figura aí, ó. Olha aí. Nós temos uma enxurrada de estimuladores de dopamina, né? Aqui está dopamina baixa, mas por que está baixa? Porque eu tenho um excesso de liberação de dopamina para tantas coisas que eu entro em exaustão de dopamina, certo? E algum meu comportamento está sendo direcionado por esses excessos de dopamina, certo? Eu tenho que ter consciência, eu tenho que esmurrar o meu corpo, eu tenho que ter sabedoria para lutar contra isso. Perfeito? Olha lá. E é desde uma pizza, é desde um refrigerante. Você vê isso. Tenta parar de tomar refrigerante. Tenta parar de tomar o açúcar para você ver. É viciante. O celular, você vê criança, você pega o celular, criança, você dá alguns segundinhos para ela. Tenta tirar dela para você ver. Ela faz um escândalo, porque aquilo ali é viciante. A luz foi feita para viciar. O programinha, sabe aqueles joguinhos que tinha de docinhos, de triângulozinhos que descia e ia formar, eu esqueci o nome desse crush, esqueci o nome desse programinha. Foi um estouro, um vício daquilo ali. Eu via plantonistas, médicos no plantão, viciados naquilo ali, certo? Atendiam o paciente e já voltava para aquilo, para ficar jogando. Era um vício. Aí eu perguntava, mas, doutor, eu não consigo largar esse jogo, esse negócio é viciante. Né? Mas por quê? Tem pesquisa, esse livro aqui mostra, pesquisa, foi feita pesquisa daquele jogo, para viciar mesmo, ele foi criado para viciar. Cada recompensazinha, cada barulhinho que fazia, você tinha liberação de dopamina, suas pupilas dilatavam, sua pressão aumentava. Tudo isso é pesquisa. Há uns sintomas de dopamina baixa, certo? Falta de motivação, dificuldade de concentração, aumento de ansiedade, certo? Cansaço constante, alterações de humor, perda de memória, depressão, distúrbios do sono, tremores, movimentos involuntários, diminuição da capacidade cognitiva. Olha, e eu não estou querendo dizer aqui para você, porque eu tenho uns sintomas desses, eu estou com baixa dopamina. Eu não estou querendo aqui dizer, porque pode ser várias coisas. Pode ser serotonina, pode ser outros motivos. Tá? Mas eu quero dizer para você o seguinte, hoje há uma necessidade grande de você fazer um jejum de dopamina. Seria essa a palavra. Como que seria isso? Mídia. Afaste-se um pouco, deixe o celular descansando. Determine horários para você ver o seu celular. Será que eu estou com aquele desejo de sempre comer aquele lanche? Será que eu não estou viciado naquilo ali? Aquilo ali não estou conseguindo dominar aquilo? Aquele refrigerante, aquele sorvete, né? Aquilo me domina ou eu domino ela? Certo? Importante, né? Olha aqui, ó. É um efeito similar à da cocaína. Veja aqui. Na verdade, eles agem no mesmo receptores, né? Se você olhar aqui, eu vou ver se eu consigo circular aqui. Eu acho que eu vou ter que colocar um amarelo aqui. Vamos lá. Aqui, ó, receptor pré-sináptico, né? No neurônio, nesse neurônio, para outro neurônio aqui embaixo, ó, um neurônio, o outro neurônio aqui. Então, esses receptores, quando eu tenho cocaína circulando aqui próximo, o que vai acontecer? Essas bolinhas, representadas por essas bolinhas, eles se ligam a esses receptores de dopamina. Os receptores de dopamina, então, estimulam esse nervo aqui, ó, a fazer alguma coisa, ok? É o mesmo efeito da dopamina, como você pode ver aqui, ó, o mesmo efeito da dopamina. No nosso corpo, tem neurônios chamados neurônios pré-sinápticos, ou seja, antes da sinapse, que é essa região todinha que chama sinapse. O neurônio pré-sináptico, ele faz o quê? Ele tem receptores pré-sinápticos que captam essa dopamina e reaproveita para não ter uma descarga muito grande de dopamina, não ter um estímulo exagerado, certo? O que acontece é que a cocaína bloqueia isso aí, ó, por exemplo, bloqueia, fazendo com que mais coca esteja naquela fenda sináptica, estimulando por mais tempo esse nervo aqui, causando todos os efeitos da cocaína. A dopamina também acontece isso.
quando você tem uma liberação bem grande de dopamina, eu tenho enzimas que degradam a dopamina e transformam ela em outras coisas, porque meu corpo reaproveita isso. Só que quando eu tenho estímulos constantes, eu tenho liberação constante disso. E eu levo nesse neurônio aqui, ó, a uma exaustão. E nesse neurônio aqui, também a uma exaustão. Certo? E isso faz com que esse neurônio morra. Veja aqui, ó, tem esse livro aqui, Dopamina, se alguém quiser entender um pouquinho mais sobre esse assunto, Dopamina, de Daniel Lieberman, tá? Essa doutora aqui escreveu o livro Nação Dopamina, né? Não é adventista, mas ela montou um consultório, não, ela tinha um centro de tratamento de problemas mentais e doenças, vícios e outras coisas, né? Drogas, né? E aí ela conta a narrativa, ela fala então um pouquinho sobre a ação da dopamina, né? Como que é viciante. Ela orienta nós tomarmos cuidado hoje em dia na geração que nós estamos vivendo sobre os excessos de estímulos que geram dopamina, exagerando a produção de dopamina. Bom, antes de eu entrar nesse assunto do tempo do fim, que meu tempo também já acabou aqui, eu queria só pontuar uma coisa para você. Eu acabei, não sei se deixa eu só ver aqui se eu coloquei, não coloquei o slide. Eu esqueci de colocar o slide. Eu tenho um slide aqui que é exatamente sobre o assunto que nós estamos. Eu falei, olha, o que eu vou falar hoje tem uma relação com o que nós conversamos ontem, sobre o intestino. 50% da dopamina é produzida, sabe por onde? Por quem? Pelos neurônios do meu intestino. E você já viu que o intestino é o segundo cérebro. Maior quantidade de células nervosas estão aonde? Fora do cérebro, no intestino. A produção de dopamina, ela vem da tirosina, do aminoácido tirosina, que é transformado em dopa, né, lá dentro do neurônio, em dopa, e de dopa para dopamina, e de dopamina para noradrenalina, e de noradrenalina para adrenalina. Olha que interessante isso, né? Você tem um excesso de dopamina sendo liberada, depois vai ser transformado em adrenalina e noradrenalina, o que vai aumentar a pressão arterial, vai causar todo um efeito no meu corpo, que não é benéfico. Certo? Agora, olha só, a dopamina, para a produção disso aí, depende de vários minerais, zinco, cobre, vitaminas B6, B2, B3, eu tinha lá no gráfico, na foto, eu acabei esquecendo de colocar aqui. Mas olha que interessante, depende da produção desses nutrientes, ok? E quem faz a absorção disso? Seu intestino. Se você não cuidar bem do seu intestino, você não vai ter uma boa produção de dopamina. Talvez o seu quadro de motivação, de falta de motivação, porque você está com dopamina baixa, seja porque você tem um intestino ruim, que não funciona adequadamente. Então, aqui a sua relação. E talvez porque você tenha muita dopamina, talvez seja porque você está tendo muito estímulo a partir do apetite, um apetite pervertido. Então, atenção, perfeito? E isso está influenciando o seu comportamento. Então, além dos estímulos visuais, da mídia, dos sexuais, você está tendo um estímulo também da parte do intestino. Junta tudo isso para você ver o efeito que dá. Você se torna extremamente fraco. Você se torna uma cidade sem muros. Você não é governado por você. Você é governado os seus hormônios e pelas suas emoções. Ou seja, você não domina, você não tem razão. Você não tem domínio próprio. Isso é fisiologia. Pergunta então para você, isso não tem relação com com o tempo do fim? O tempo do fim começou quando? 1798. Até 2000, nós estamos em 2025. 2025 quando Jesus vai voltar, não sei. Mas está próximo. Mas veja, no tempo do fim, você observou que tudo foi desenvolvido? Tecnologia, máquinas, primeira revolução industrial, depois foi desenvolvido as tecnologias, agora nós estamos na terceira revolução tecnológica. Tem alguma intenção. Satanás não está brincando, não.
Por isso que nós somos levados pelo Espírito de Profecia, pela palavra de Deus, a nos conhecer, a conhecer para não sermos enganados. O grande conflito começou e termina na mente. Isso é muito claro, você já entendeu isso? E que Satanás deseja obter este campo. Ele deseja dominar a sua mente. Agora, você tem que ter consciência. Você entendeu que a dopamina, dependendo de como você usa, dependendo do estímulo que você tem, você está fazendo assim com a sua dopamina, pegando e jogando fora, com o seu córtex pré-frontal, que é responsável pela sua tomada de decisão, para sua vontade, seu poder da vontade, que o Espírito de Profecia falou. É isso, meus amados. Então, cuidado, nós estamos num período mais crítico da nossa história. O Espírito de Profecia me diz que é o tempo que eu mais preciso ter domínio, que há mais falta de domínio próprio. O grande conflito começa ou termina na mente. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, está lá em Apocalipse 12, 12. Anda como um leão ao derredor. Por isso, sede sóbrios o conselho da palavra de Deus. 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios. Se possível, enganaria até os escolhidos. Por que isso enganaria os escolhidos? Porque os escolhidos muitas vezes não estão preparados. Tem a mensagem, mas não as praticas. E estão sendo dominados pela tecnologia. Ah, inofensível, um celular. Aí, observe, né? A marca da besta, quando nós falamos de marca da besta, eu não quero aqui dizer que a marca da besta é a dopamina, longe disso, mas eu quero dizer para você o seguinte, que o objetivo da marca da besta é ter o controle da sua mente, quer seja pela sua tomada de decisão, ou seja, tomou uma decisão consciente ali, ou consciente entre aspas, tá bom? Porque não é o consciente, você tem motivação por isso, tá? É motivação que está tomando a decisão por você. E também pela uma conveniência, também é uma motivação, o trabalho, ok? Então, preciso ter domínio próprio para ter isso. Bom, para finalizar, então, para que o domínio próprio é dado para mim? Para que o Senhor Deus me dá o domínio próprio? Você já entendeu aí. Ele ajuda primeiro a resistir ao pecado. Você percebeu isso nos estudos? É isso. Deus quer que você tenha domínio próprio. Você tenha poder, ter o controle, ter o poder do controle, da vontade, tá? E entregue esse poder para Jesus, para que você vença o pecado, tá? Ajude a viver no Espírito, não é isso? É viver no Espírito. Ajuda a viver uma vida equilibrada com saúde física. Olha só que interessante. Por que você tem que ter domínio próprio? Abandonar algumas coisas, alguns alimentos e adicionar outros, certo? Por quê? Para que você tenha saúde física, mental, além de uma vida com significado. Senão você passa a sua vida e não tem significado nenhum. E qual é o maior significado para o cristão? É servir, é salvar, levar salvação para as outras pessoas. Esse é o maior significado da vida do cristão. E para isso você tem que ter motivação, e motivação correta. E por isso você precisa ter dopamina. E por isso você precisa ter um intestino funcionando adequadamente. Entendeu a relação? O Espírito Santo está interessado, ajuda a coletar limites, a colocar limites em escolhas. Olha, por que o domínio próprio é importante? Porque ele me ajuda a colocar limites nas minhas escolhas, nos meus desejos e nos meus pensamentos. A luzinha do celular pode brilhar. Ele foi feito para me viciar, mas eu tenho domínio próprio pela graça de Deus. Eu não olharei, porque agora não é a hora de olhar. Agora não é momento de eu ver aquilo que é para ver. Agora não é momento de ver aquele arquivozinho que a pessoa mandou para mim, entendeu? Que não é adequado para eu ver, que não é adequado para meus filhos, para um cristão ver. O Espírito Santo está incessantemente nos ajudando e nos fortalecendo para resistirmos ao pecado. Louvado seja o Espírito Santo por nos fortalecer também nesse sentido. Certo? Aqui tem como obter domínio próprio, a palavra de Deus nos dá conselhos sobre como obter esse domínio próprio, né? Através do Espírito Santo. Então, se eu não tenho domínio próprio, clamo a Deus, clamo ao Espírito Santo, me dê o teu fruto, me dê o teu fruto. Né? Pedro diz,
Nosso exemplo é Jesus Cristo, então nós podemos pedir para Jesus. Jesus, o Senhor foi o exemplo de maior domínio próprio. Me dê o domínio próprio, ajuda-me. E Jesus disse, Mateus 21, 22, tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Certo? João, tudo que pedirdes em meu nome, ele o fará. Mateus 7, né? Todo que pede, recebe. O que busca, encontra. Então, estão aí as promessas fortalecedoras, as promessas que é possível. E eu quero terminar com esta frase aqui que está no livro Educação, página 57, que muita gente já conhece, mas acho que vale a pena a gente relembrar. A maior necessidade do mundo e a de homens é de homens e mulheres que não se compram e não se vendam. Homens e mulheres que no íntimo do seu coração sejam verdadeiros e honestos. Homens e mulheres que não temos chamar o pecado pelo seu exato nome. Homens e mulheres cuja consciência seja fiel ao dever, como a bússola é o polo. Homens e mulheres que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Isso não é domínio próprio? Deus precisa, nesses últimos dias, de homens com domínio próprio. Mulheres com domínio próprio. Crianças com domínio próprio. Idosos com domínio próprio. Oxalá seja eu e você um desses, para que possamos, então, estar na presença do Senhor, para a glória dele. Convido você para terminar com uma oração. Feche os seus olhos, enquanto eu fecho aqui também. Amado Deus, santo, santo seja o vosso nome. Louvado seja o Senhor pelas tuas palavras. Ó Deus, quanto falta para nós, para mim, o domínio próprio. Dá-nos hoje, ó Deus, esse poder. Pedimos nessas horas sagradas do sábado, com aqueles que já saíram da reunião por compromissos, abençoa eles, ó Deus. Esteja com eles, capacite-os a ter o domínio próprio, assim como todos que estão aqui ouvindo neste momento. E aqueles que ouvirão futuramente, sejam abençoados, ó Deus, pela presença do teu Santo Espírito, que é o fortalecedor, que nos ajuda e nos dá o fruto do Espírito Santo, que é um domínio próprio também. E dali venha o amor, venha a mansidão, venha a plenitude em Cristo Jesus. Por favor, eu te peço isso. Ajude-nos a não esquecer desses ensinamentos. Ajude-nos a nos policiar quanto às mídias, quanto aos vícios, à pornografia, a não usarmos, a desviar-nos do mal. Fortalece teu povo para esses últimos dias, ó Deus. E obrigado por nos trazer essa mensagem. No nome de Jesus, amém.